que não tinha lugar em certa forma, não tinha como trabalhar com ela. Exatamente isso, né? Eles, na cidade de eles foram para Manjedoura, porque na cidade de Jerusalém não existiam hospedarias para eles ficarem. Eles estavam fugindo, né? E aí o que acontece? Por que não existia hospedaria? Porque nesse momento estava acontecendo em Jerusalém a famosa festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos não ocorre em dezembro, ela ocorre entre os meses de setembro e outubro. Então não tem como estipular necessariamente uma data precisa do nascimento de Jesus, mas sim a gente pode colocar entre setembro e outubro, o que aqui no nosso caso seria a primavera, né? E para o hemisfério norte seria o outono. O outono estava começando para começar o inverno. Então você coloca dentro desses aspectos, você vai ver que o próprio nascimento de Jesus, essa data de 25 de dezembro, se aproveitou de um momento histórico. Por quê? E é o que acontece até hoje. Mesmo nós, cristãos, assumimos e confessamos a nossa fé, a gente sempre se utiliza de um determinado símbolo que a gente nem sabe o significado dele. E que a gente, de repente, está até na moda, a gente vê na malhação, pela internet, e a gente adota determinados símbolos, coloca determinados símbolos na nossa roupa e tudo mais, porque a gente não tem conhecimento. Então você vê, celebra-se no dia 25 de dezembro o Natal, o dia do nascimento de Jesus, quando na verdade não era. O dia do solstício de verão, gente, era uma festa em todos os sentidos da carne. Comia-se muita carne, fazia-se muitas besteiras sexuais, né? Bebia-se demais. E aí essa é a questão. Por quê? É difícil você tirar um determinado hábito de uma pessoa que viveu e praticou esses hábitos durante muito tempo, transforma-se. Então, bem, eu vivi durante muito tempo, eu era do mundo, vamos colocar em termos de hoje, eu era do mundo, hoje eu sou da igreja. Mas aí, poxa, eu ainda gosto de ir num bailezinho, gosto de ir numa danceteria e tal, não sei o quê. Tá. Mas aí, que tipo de fé você está confessando? É a mesma coisa que acontecia antes. O cara não era cristão, então ele festejava o solstício de inverno, bebia, etc. e tal. Aí ele se converte. Aí fica olhando para trás, né? E lembrando disso, o Papa Júlio I, para que isso, o que ele faz? A substituição da festa. O sujeito não estava mais festejando o solstício de inverno, ele estava festejando o nascimento de Jesus. E detalhe, numa data que não tinha nada a ver com o nascimento de Jesus. E só por último aí, acho que ainda tem mais dois, isso, como eu disse, a presença dos reis magos, capítulo 2, versículo 7 ao 12. Os reis magos, eles, os reis que foram visitar Jesus na manjedoura, eles só estavam ali para o nascimento por ordem do Herodes, para saber mesmo se o Messias havia nascido. Eles estavam acompanhando a estrela, o desenrolar, o desenvolvimento da estrela polar, o caminho que ela estava fazendo no céu. E perceberam que o caminho que a estrela fazia parava exatamente na cidade de Belém, aonde o Messias estava nascendo. Então, quer dizer, é preciso sempre, eu sempre digo isso, eu fiz uma brincadeira de vezes com um aluno meu, ele é vascaíno, e se a gente pega o hino do Vasco, tá lá, Cruz de Malta é o meu perdão. Quer dizer, Cruz de Malta é o meu símbolo maior, é aquilo que eu adoro. Só que a Cruz de Malta, ela nada mais é do que um símbolo que é de uma ordem católica que no século XII perseguia, matava, esquartejava muçulmanos. Para desocupar a cidade de Jerusalém,
não estou dizendo isso, mas é exatamente quando a gente pega hino de clube, hino nacional, né? Hinos nacionais normalmente são sanguinários, né? Em todos os sentidos, né? Falando de sangue, mas clava forte, verás que o filho teu não foge a luta, né? Eu quero ver hoje o brasileiro que se oferece a luta, né? Muitos brasileiros estão tão sacrificados no país. E o mais incrível do Natal, nessa questão toda, é o seguinte: se é uma data, 25 de dezembro, para celebrar o aniversário de Jesus Cristo, por que o Japão, que é um país predominantemente budista, comemora o Natal? Lá também tem a árvore de Natal, a troca de presentes, a Papai Noel. A festa é isso. Você vai na China, mesma coisa. Você vai em diversos países da África que não foram cristianizados, você vai encontrar também ou Santa Claus, ou Papai Noel, a árvore de Natal e todos esses símbolos. Então, a gente percebe que todos esses símbolos, eles nada mais são do que engodos, ou seja, coisas utilizadas para nos enganar e que às vezes a gente nem aceita. Né? Ou a gente aceita simplesmente porque me deram isso. E aí você vai questionar, né? Eu falo sempre muito, por exemplo, minha camisa é sempre lisa, em geral as camisas são sempre lisas, porque se eu não soubesse um pouquinho de inglês, eu boto lá a camisa escrita em inglês, um monte de mensagem que eu não sei ler. Às vezes você compra, você nem sabe ler, porque está lá escrito, I'm a stupid man. E é isso que a gente tem que basear mesmo. A gente tem que saber por que as coisas que a gente está dizendo, fazendo, para a gente não ser enganado. Sempre digo isso. Existe um termo chamado massa de manobra. Para a gente não ser massa de manobra, a gente tem que estar o tempo inteiro estudando e pesquisando as coisas. Né? Hoje eu faço aqui uma palestra de meia hora, 40 minutos, mas essa palestra demorou mais de 30, 40 minutos para ser feita por causa da pesquisa histórica. Então tem que ter também disposição para não ser enganado, as pessoas não te dizerem qualquer coisa.